Vítor Bahia, que é muito bom rapaz, também andou para lá a dar uns tabefes no diretor do Campo Maiorense. Foi em Chaves. Eu ouvi uma altura o Costa Adinov, que era um jogador, penso que búlgaro, era búlgaro, que deu uma entrevista cá para fora e que disse: eu já joguei em muitos países, em muitos campos de futebol, e nunca tive realmente aquelas reações que tinha quando a equipa do Porto aparecia em campo, que eram mal recebidos em todo lado. E aquilo era pela negativa, e quem fomentava aquilo não eram os próprios jogadores, nem era a massa associativa do Porto. Eram os dirigentes do Futebol Clube do Porto, não todos, alguns. Eu um que infelizmente... Tens amigos no Porto, Barbas? Tenho amigos, mas infelizmente não vou ao Estádio do Dragão. Tu não vais porque tiveste uma experiência... Não, eu já não sou nenhuma criança, eu já tenho 60 anos e eu gosto de futebol e vi futebol em muitas partes do mundo, porque eu também já fiz um pouco de imigrante, sem ser imigrante. Sim. Era marinheiro, andei embarcado e sempre que havia futebol, eu ia a um jogo de futebol, já fui ao Brasil, à Argentina, à América do Sul, já vi Queres jogos, um pouco de Jameson, Máximo? jogos em toda a parte do mundo praticamente, e via que realmente o que estava a acontecer em Portugal era demais. Era demais porque realmente não era a realidade. Porque nós, ao que víamos, os próprios árbitros chegavam ao estado da luz, porque as equipas do Benfica tinham que lutar contra tudo e contra todos. Eu lembro do Jorge Brito, um benfiquista de sete costados, um homem do desporto. Tem nada a ver com o Beraro. Que auxiliou, Vamos aí. que auxiliou tanto o Benfica, ter que sair numa ambulância do Estádio das Antas. Nada com o Beraro. Isto é incrível, não podia acontecer na altura. O Jorge Brito, coitado, que já estava numa fase enfim, não fazia mal a uma mosca, só fazia bem. O Jorge Brito só fez bem ao Benfica e ao país onde é que viveu. Porque o Jorge Brito como homem, como empresário, fosse o que fosse, é realmente uma espetacular pessoa. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao Máximo. Máximo, é certo que há uma tendência natural para as pessoas que são do Benfica... Eu estou um bocado em desacordo aqui com o meu amigo Jorinovski. Eu vou-te dizer porque eu é que o alcunhei o Jorinovski. Sabes quem é o Jorinovski? Sim. Jorinovski é aquele radicalista lá da Rússia, é toda a coisa. Eu vou-te dizer uma coisa a ti. Sim. E os benfiquistas às vezes ficam em brasa comigo. O Pinto da Costa defende o clube dele. E acabou. E a gente não pode levar a mal. Importava Devia que defender. E se eu fosse presidente do Benfica? Se houvesse essa possibilidade? Isso adorava eu há 20 anos. Então ele, presidente do Benfica. Não, mas ele não, é óbvio. Ele, presidente do Benfica, há 23 anos que é do Sport, do Porto, sabes quantos campeonatos é que ele ganhava no Benfica? Em 23 ganhava 22 e havia uma altura que dizia assim: não, eu este ano não quero ganhar porque senão vocês desistem todos. E a gente vai dar. Não, é a realidade. Não, mas Fernando, desculpa que eu te diga. Ele não tem esta opinião e eu estou sempre a discutir com ele em relação a isso. Ele defende o clube dele. E acabou. E a gente tínhamos que defender o nosso clube, infelizmente. Ele, gosta que não se gosta. E depois, fim de citação. Gosto que não se gosta do Pinto da Costa. O Pinto da Costa, como presidente do clube dele, é o maior e não há discussões. Não há discussões. Não, eu não concordo com o Jorge. Porquê? Eu não concordo, porque ele manipulou, mas houve não há alguém nada. que se deixou manipular. Não porque há o problema, nada sabes qual é? Fernando, sabes qual é o problema? Eu vou-te explicar uma coisa a ti. O show Brancrença, não é? Sim. Anulou aquele golo ao Benfica. Se anulasse um golo ao Porto, nunca entrava no camarote presidencial do Porto. E naturalmente aqui a 2 ou 3 anos está a entrar dentro do camarote presidencial do Benfica. Que é a grande questão. Estás a compreender? Porque indivíduos... Eu desculpa que te diga uma coisa. Há indivíduos, os gajos... Eu vou-te dizer uma coisa. O Rodolfo Moura? Não, que era treinador do Lessa, salvo erro. Lessa ou Felgueiras. Gol do Felgueiras contra o Porto. Estava aqui assentado como eu estou, no banco nem se levantou. Golo do Felgueiras. Acho que era o Felgueiras ou Lessa, contra o Porto, nem se levantou. Se eu fosse um ex-jogador do Benfica, um Álvaro, coitadito, nem vou falar agora o nome porque... Se fosse o golo do Felgueiras, entendeste? Mas eles não lá... Não, eu não concordo com o Jorge, Não, mas porque realmente ele é fã do Pinto da Costa. Não sou fã.
Não sou fã do Pinto Costa. Era a última pessoa eu não sou fã do Pinto Costa. Era a última pessoa. Dou-lhe o reconhecimento Era a última que é pessoa. um bom presidente para o Futebol Clube do Porto. Ele não defende foi o clube dele. nada. Espera aí, Ó, Márcio, deixa eu ver a Bárbara, Bárbara. Não, desculpa lá, Jorge. E nós temos aqui perante uma plateia de jovens e eles não se recordam. Mas o Sr. Jorge Máximo tem que saber destas coisas. Ganho. Porque o Futebol Clube do Porto não aparece com a imagem do Pinto Costa. Aparece com o Sr. José Maria Pedroto. E para quem tem a memória de há alguns anos a ver futebol, o Sr. José Maria Pedroto, treinador de futebol do Clube do Porto, está num jogo em Setúbal e tem que desfardar um polícia para ele poder sair. Isto já há 40 anos. Não conhece essa história. Mas isto é a realidade. Gostavas do Pedroto? Eu não gostava do Pedroto, porque o Pedroto ali começou mal, porque o Pedroto odiou sempre Lisboa. Embora ele... tu és do Espera Porto. aí, Não, Porto, do cidade Porto, do Porto. sim, Não, mas isso é... Tá bem, Vamos lá, Fernando. Mas isso é um trauma que têm as pessoas do Porto. Do Porto, não é do Futebol Clube do Porto. Mesmo os próprios do Porto têm um trauma em relação a Lisboa. Porque tu vês, Fernando, eles não têm pontos no Porto, têm pontões. A ponta rápida não é uma ponta, é um pontão. Filho, tiveram 40 anos com o problema do metro. Agora arranjaram um metro unissex, que é para metro e para automóveis e para isto e aquilo da outro. E tem um trauma em relação a Lisboa, porque a gente tem mesmo um metro que é subterrâneo. E eles têm esse trauma. Estás a perceber? E ainda mais, não é os portistas, vamos lá, os Andrades. Os Andrades são os do Porto. Os do Porto, Andrades são os adeptos do Porto. Adeptos do Porto. Porque os portistas, Porto, da cidade em Não são os dragões. Não, são os Andrades. Aliás, a cidade do Porto tem mais benfiquistas do que portistas. Claro, dentro da cidade do Porto. Sabes o que é? Eu vivi lá há 24 anos, isso não é verdade. Sabes o que é? É verdade. Sabes a palavra Antas o que é? Aquilo era um cemitério. Antas é um cemitério. E acho que continuam a enterrar adversários durante anos, não é? Fernando, espera aí. Eu vou-te dar dois exemplos assim, porque eu, em termos culturais, sou zero. Bom. E então vou dizer uma coisa. Eu nunca tinha ouvido falar, eu tenho ouvido falar muito do nome de, e não sei se posso dizer que vocês diz. Peixota, isto, aqui da Clódia. Eu nunca ouvi falar em falo. O falo, sabem o que é o falo? Sabemos. Sabe? Eu não sabia. E é uma das histórias que a gente tem ricas, que fomos à Bulgária e levamos o falo das Caldas da Rainha de 5 litros e que na primeira página dizia assim: adeptos do Benfica, embriagados e com o falo embaixo do braço, entraram na Bulgária. E eu digo assim, mas o que é o falo? Eu tinha ouvido falar muito de nome. Ouvi falar muito de nome. Agora, do falo, é que eu nunca pensei que aquilo se chamava falo. Tanto é que depois nos chamaram o grupo do falo. Estás a saber? E agora, queres ver agora esta? A gente, pronto. A gente tem um grupo. A gente tem um grupo. Histórias. Atenção que já vamos a essas histórias. Eu peço só... Tu é que és o... Pois, tem que... Lá está. Não é nada, tu é que tens que... Máximo, não te esqueças que estás a dizer. Que eu dei-me roda livre... Nós temos aqui, desculpa interromper-te, está a ser delicioso ouvir os dois, mas temos aqui o flash interview com aquele que se chama Carlinhos Paixão. Vamos ouvir. Carlinhos Paixão. Quem é o Carlinhos Paixão? Assistimos a mais um desafio de futebol esta noite, onde se salienta a vitória da equipa forasteira por 3 bolas, onde se destaca também a exibição de Carlinhos Paixão, autor de 2 magníficos golos. Guardamos a qualquer instante Carlinhos Paixão aqui na zona de entrevistas. Boa noite, Carlinhos. O que nos pode dizer do desafio desta noite? Boa noite. Foi uma vitória complicada. Eu diria mesmo que foi uma vitória homérica. Nós sabíamos que era necessário fazer uso de uma capciosa disciplina mental para mitridatizar todas as investidas do adversário. Felizmente conseguimos e acabámos por conseguir uma vitória redolente. Foi uma excelente exibição, coroada com mais uma vitória fora de casa. Sim, num terreno, ainda para mais, num terreno tradicionalmente difícil como é o de Guimarães. Eu recordo que já em 1127
Dom Afonso Henriques teve imensas dificuldades em manter a autonomia do Condado Portucalense na altura contra as tropas do Afonso VII de Castela. A verdade é que conseguiu manter essa autonomia e, portanto, é bom de ver que, pelo menos há 900 anos, que não é fácil ganhar aqui.